Thomas Shelby e a família Shelby contra 10 mafiosos. Os ventos do crime estão mudando e Thomas Shelby se vê diante de um dos maiores desafios da sua vida. Rivais de peso surgem no horizonte, homens que construíram impérios tão perigosos quanto o seu. De Vito Corleone, mestre da diplomacia e do jogo político, a Tony Montana, cuja brutalidade e sede de poder não conhecem limites. O submundo nunca esteve tão instável. Para manter o controle, Shelby precisará de mais do que sua inteligência estratégica. Ele terá que provar, mais uma vez, por que ninguém desafia os Peaky Blinders impunemente. Mas Thomas Shelby não chegou onde está por acaso. Ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, ele retornou a Birmingham carregando as marcas do combate e uma ambição implacável. Determinado em transformar os Peaky Blinders em uma força dominante, expandiu seu império pelo crime, pelos negócios ilegais e pela política, enfrentando adversários poderosos a cada passo. Agora, com mafiosos lendários à sua porta e a ameaça de perder tudo que construiu, Shelby precisará usar cada gota de astúcia, coragem e estratégia para defender seu legado e mostrar ao mundo que os Peaky Blinders ainda são uma força a ser temida. E nessa tier list, vamos dividir os mafiosos em 5 níveis. Primeiro, desbancaria. Nesse nível, vão ser colocados os mafiosos que, como o nome já diz, desbancaria os Peaky Blinders e a família Shelby e tomaria tudo que foi construído para si. Abaixo desse nível, temos dominaria. Aqui, são aqueles que teriam poder suficiente para dominar os Peaky Blinders, mas não para desbancá-los completamente como os do nível acima. Nesse nível, os mafiosos conseguiriam o poder local, dominariam a maior parte das coisas, mas os Peaky Blinders ainda fariam alguma coisinha ou outra, mantendo-se em atividade, mas em um nível abaixo na escala de poder. O próximo nível seria competiria. Aqui, são aqueles que ficariam páreos com os Peaky Blinders e travariam uma disputa acirrada por poder. Em sequência, é o nível traria problemas. São aqueles mafiosos que, na tentativa de desbancar Thomas Shelby, acabaria trazendo alguns problemas para os Peaky Blinders, mas sem a capacidade de derrubá-lo ou dominar o seu jogo. E por último, temos aqueles que seriam destruídos. Esses não trariam problemas e seriam destruídos facilmente por Thomas Shelby. Vito Corleone, de O Poderoso Chefão. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel of the helm. Vito Corleone é, sem dúvida, o maior estrategista do submundo do crime. Com sua habilidade inata para formar alianças e uma visão clara do que é necessário para dominar, ele construiu um império vasto e resistente. Sua paciência, sabedoria e destreza em manipular as forças do governo garantem seu controle absoluto. Ao contrário de Shelby, que muitas vezes age por emoção, Vito age com uma precisão calculada. Seu poder de influência se estende a políticos e policiais, tornando-o intocável. Vito Corleone desbancaria Thomas Shelby devido à sua habilidade de manobrar em todos os níveis do poder e sua rede imensa de contatos. Não haveria chance para Shelby contra a imensa máquina de Corleone. E por isso, Vito Corleone desbancaria os Peaky Blinders. Gustavo Gus Fring, de Breaking Bad e Better Call Saul. This whole friend of law enforcement thing? Could be a case of keep your friends close but your enemies closer. Gus Fring é um dos criminosos mais inteligentes e bem-sucedidos da televisão. Sua abordagem discreta e precisa lhe permitiu construir o império do tráfico sem atrair atenção indesejada. Ao contrário de Shelby, que muitas vezes precisa recorrer à violência explícita para consolidar o seu poder, Gus age com frieza e estratégia, priorizando a estabilidade e o controle. Ele é imbatível em sua capacidade de manipular as forças governamentais e as organizações do crime para fazer com que suas ações pareçam legítimas. Gus dominaria Shelby ao enfraquecer sua rede de aliados e minar suas operações. Tudo enquanto mantinha sua própria fachada intacta. Shelby seria incapaz de competir com a frieza e a precisão de Gus. Por isso,
Gustavo Gus Fring dominaria os Peaky Blinders. Frank Lucas, de O Gangster. Most important thing in business is honesty, integrity, hard work. Frank Lucas construiu um império global no tráfico de drogas, desafiando até as maiores organizações do crime. Sua ascensão meteórica foi marcada por uma combinação de inteligência, brutalidade e uma habilidade incrível para lidar com o sistema de justiça e os traficantes. Embora Shelby tenha uma habilidade excepcional em manobrar dentro do submundo britânico, Frank Lucas faria uma invasão direta, derrubando o controle local de Shelby com seu império de drogas. Ele seria uma força de destruição capaz de esmagar qualquer resistência. Seu poder financeiro e suas conexões internacionais garantiriam que, no longo prazo, ele dominasse e reorganizasse o que fosse necessário para vencer Shelby. Com isso, ele dominaria os Peaky Blinders. Frank Costello, de Os Infiltrados. Got something you wanna ask me? Frank Costello é um mestre manipulador capaz de lidar com políticos e forjar alianças cruciais para o seu império. Sua habilidade de operar nas sombras e infiltrar-se nas mais altas esferas do poder seria uma vantagem significativa sobre Shelby. No entanto, sua dependência de aliados políticos e informantes poderia ser sua queda quando confrontado com a abordagem mais agressiva de Shelby. Costello traria uma ameaça séria, mas sua maneira de operar o colocaria em uma posição vulnerável caso seus planos falhassem. A falta de um apoio militar robusto e a dependência excessiva de confiança nos outros poderiam ser exploradas por Shelby, levando a uma guerra que eventualmente causaria grandes danos à sua operação. Por isso, Frank Costello traria problemas para os Peaky Blinders. Tommy DeVito, de Os Bons Companheiros. She don't want to go out with Italians alone. She's prejudiced against Italians. Tommy DeVito é um criminoso instável, cujas ações impulsivas e falta de visão estratégica o tornariam um alvo fácil para qualquer líder mafioso mais calculista. Embora DeVito tenha a brutalidade necessária para enfrentar rivais menores, sua falta de sofisticação e sua tendência a agir sem pensar o colocariam em desvantagem. Shelby, com sua frieza e habilidade estratégica, rapidamente tomaria o controle de qualquer território que DeVito tentasse dominar. DeVito é mais propenso a ser destruído devido à sua incapacidade de se adaptar a um jogo mais complexo e controlado como o de Shelby. E por isso, Tommy DeVito seria destruído. Jack Steller, de Sons of Anarchy. There's no path to anything that makes any sense. Jack Steller é um líder carismático, mas seus problemas internos e externos constantes dificultam sua estabilidade. Enquanto ele pode ser um grande guerreiro e tem uma organização criminosa respeitável, sua falta de habilidades em manipulação política e a constante luta com traidores dentro de seu próprio grupo o tornaria um alvo fácil para Shelby. Os Sons of Anarchy não possuem a rede de influência necessária para sobreviver a uma guerra prolongada contra os Peaky Blinders. Shelby, com seu controle sobre o crime britânico e suas habilidades de negociação com políticos, simplesmente esmagaria Jax e sua gangue, sem precisar de muito esforço. Por isso, Jack Steller, junto com seu grupo, seriam destruídos. Pablo Escobar, de Narcos. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar foi, sem dúvida, um dos maiores traficantes da história, com uma fortuna incalculável e um império que desafiou até os governos mais poderosos. Sua brutalidade e abordagem direta de dominar territórios poderiam facilmente colocar Shelby em dificuldades. No entanto, a falta de discrição de Escobar, junto com seus excessos, poderia ser sua ruína se estivesse operando no Reino Unido, onde o controle e a manipulação política são necessários para uma sustentação duradoura. Escobar traria muitos problemas a Shelby, mas a falta de uma base política sólida e seu foco excessivo na violência pura o colocariam em uma posição de vulnerabilidade. Shelby, com seu jogo político mais refinado, poderia explorar esses pontos fracos, e por conta disso,
Pablo Escobar traria problemas para Thomas Shelby, mas não seria o suficiente para desbancá-lo ou dominá-lo. Tony Montana, de Scarface. Tony Montana é um criminoso impiedoso e impetuoso, mas sua falha está na impulsividade que o torna vulnerável a rivais mais calculistas. Sua ascensão meteórica e o controle absoluto sobre seu império de drogas poderiam colocá-lo em conflito com Shelby, mas seu estilo agressivo e direto poderia ser seu ponto fraco. Embora Tony seja imbatível no campo da violência e do poder instantâneo, ele não compartilha da sofisticação estratégica de Shelby, o que poderia prejudicá-lo em uma guerra prolongada. No entanto, no confronto direto, Tony possivelmente levaria vantagem pela pura força de vontade, desestabilizando a estrutura de Shelby a curto prazo. Sua sede de poder e incapacidade de recuar seriam suas maiores forças, mas também seus maiores erros. Por isso, Tony Montana travaria uma competição acirrada com os Peaky Blinders. Tony Soprano, de família Soprano. I don't know. Stress, maybe. Tony Soprano é um líder extremamente poderoso, capaz de controlar tanto o crime quanto a sua vida pessoal com uma ferocidade imprevisível. Sua natureza impetuosa e seu controle sobre a família Soprano o tornaram um dos mafiosos mais poderosos dos Estados Unidos. Embora Tony tenha uma abordagem mais desorganizada, frequentemente lidando com conflitos internos e pessoais, ele ainda possui um vasto império, o que o coloca como uma grande ameaça para Shelby. A principal vantagem de Tony sobre Shelby seria sua habilidade de manipular aliados de alto nível e sua própria organização, enquanto Shelby poderia ser mais vulnerável à traição. No entanto, Tony não teria o mesmo alcance ou a mesma frieza estratégica que os outros mafiosos neste ranking, o que o tornaria mais vulnerável a movimentos inesperados de Shelby. Ainda assim, Tony Soprano competiria contra os Peaky Blinders. Michael Corleone, de O Poderoso Chefão. You have to answer for Santino, Carlo. Michael Corleone é um gênio militar e um mafioso ainda mais implacável que seu pai. Sua ascensão ao poder no Império Corleone foi marcada por uma série de decisões frias e calculadas. Ao contrário de seu pai, Michael prefere operar no anonimato, cortando ameaças antes mesmo de se tornarem um problema. Sua capacidade de eliminar rivais e consolidar poder em momentos de crise o torna um oponente formidável. A frieza com que trata negócios, incluindo aliança e traições, faria de Michael Corleone uma ameaça irreversível para Shelby. Com mais recursos e um alcance político maior, Michael simplesmente esmagaria a operação de Shelby com sua habilidade de manipular e destruir, tudo em nome da sobrevivência. E por isso, Michael Corleone, assim como seu pai, desbancaria os Peaky Blinders. Com isso, nossa tier list chega ao final. Se você acredita que alguma das análises não foi justa, pode comentar aí embaixo sua opinião. E se quiser, deixe também sugestões de nomes para uma possível continuação e algum tema que vocês gostariam de ver transformados em vídeo. E se gostou, não se esqueça de se inscrever e, mais importante, de dar um like no vídeo. E então, até mais.